Depois que a gente terminou de inserir os incrementos de resina, a gente vai, então, fazer o acabamento e o polimento dessa restauração. O acabamento é a remoção grosseira do material, né? A remoção dos excessos na restauração. E a gente sempre vai fazer ela imediatamente após o fim da inserção do material restaurador na cavidade. Já o polimento é um processo de remoção fina do material, de lisura, de brilho, de textura, e isso a gente vai fazer preferencialmente de 7 a 15 dias depois do fim, depois da restauração feita, então numa segunda sessão. Então o polimento imediatamente após, o acabamento imediatamente após e o polimento 7 dias depois. Tá? Então a gente tem aqui, ó, como nós vamos fazer o acabamento. O acabamento a gente vai fazer com lâmina de bisturi. E essa lâmina de bisturi, aqui a gente tem uma lâmina 15, mas não é a lâmina que a gente preferencialmente usa. A gente usa uma lâmina 12, que é uma lâmina curva, né? Ela vem ali, faz uma curvatura assim, ó. Tá? E a gente vai inserir ela com a parte romba dentro do sulco gengival e apoia a lâmina na superfície proximal e vem raspando em direção incisal. Isso remove qualquer excesso que tenha ficado além da margem do ângulo cavo superficial. A gente consegue remover o excesso da restauração ali, cortando a resina com a lâmina. Então tem que ser uma lâmina nova, né? Depois que a gente usa nesse paciente, a lâmina tem que ser descartada e sempre usar uma lâmina nova. Depois que a gente fez a remoção do excesso com a lâmina de bisturi, nós vamos refinar essa remoção de excesso com uma tira de matriz, uma tira de lixa de poliéster. A que vocês compram ali é uma tira um pouco mais grossa do que essa, porque essa aqui é uma lixa que eu cortei. Então a lixa vem larga, ó, e se a gente coloca no espaço proximal, ela lixa muitas vezes o próprio ponto de contato que a gente teve dificuldade para reconstruir. Então a gente tem que cortar e a gente tem que garantir que a lixa seja fininha, ó. Essa espessura da lixa tem que ser capaz de lixar, ó, abaixo que está o meu ponto de contato, ó. Ela tem que lixar abaixo do ponto de contato. Então a gente vai usar essa tira de matriz de poliéster. Geralmente ela tem essa tira de lixa, né? Desculpem, ela tem uma parte no meio dela que não tem o abrasivo. Então a gente passa sem o abrasivo pelo ponto de contato para não desfazer o ponto de contato. Depois que passou lá embaixo, aí a gente faz um movimento para lixar aquela região e remover alguma irregularidade que tenha ficado na parte proximal. Tá? Como que a gente sabe se está bom de lixar, se eu tenho que lixar, se eu tenho que passar mais bisturi? Eu vou testar com o fio dental. Eu pego o fio dental, entro ele lá dentro do sulco gengival e venho raspando no dente como se o paciente estivesse fazendo a higienização. Se o fio trancar, esgaçar, cortar, é porque tem um excesso lá. Eu tenho que ir com a lâmina ou com a lixa e fazer a remoção adequada do excesso naquela região. Tá? Depois, então, que eu fiz o acabamento proximal, eu vou fazer o acabamento da face vestibular. Na face vestibular, eu posso usar um disco grosso. Esse aqui é um disco Soflex grosso, né? O Soflex da 3M, pode ser o Prax, qualquer disco de óxido de alumínio. Então, esse disco é bem intenso, a gente tem que ter bastante cuidado, porque ele serve para remoção assim, ó, ficou muito largo, muito comprido, muito volumoso, e ele é bem eficiente. Então, tu aplica ele e ele se desgasta bastante. Ou a gente pode usar, então, uma ponta F, né? Tanto o disco grosso de óxido de alumínio, quanto a ponta diamantada F em alta rotação, mas sem refrigeração, que a gente trabalha controlando a rotação do alta rotação, a gente faz um acelerar da turbina e solta, e na desaceleração da turbina é que a gente faz o efeito na restauração. Então a gente consegue ter uma eficiência de desgaste do excesso da restauração, enquanto a gente vai contornando ela para ela ficar no formato que a gente quer. Então, tanto o disco de óxido de alumínio grosso quanto a ponta F servem para dar formato para a nossa restauração na face vestibular.
Na face palatina, a gente não consegue trabalhar adequadamente com esses instrumentos. Então, a gente tem uma ponta F3118, que ela é em formato de chama, e ela tem, esse formato de chama corresponde à concavidade palatina. Então, nós podemos remover algum excesso que tenha ficado na palatina. E nós temos também essas borrachas abrasivas, ó, que elas têm um formato de chama. Vocês devem ter comprado um kit da American Burrs, que tem esses formatos. Essa aqui é um formato é uma ponta siliconada com carbeto de silício, que é um abrasivo. Esse carbeto de silício está impregnado nessa parte borrachoide da ponta, e a gente trabalha a seco com ela. Então, tu aperta ela no baixa rotação, ela trabalha um pouco a seco, e depois tu dá um spray de ar e água, e ele umedece aquela região, e aí se forma uma pasta com um abrasivo que libera da própria ponta. E aí a gente vai trabalhando as diferentes granulometrias, né, do grosso, o médio, o fino, lá na superfície palatina e na vestibular também, até que a gente consiga atingir a lisura que a gente quer. Existem também uns discos na forma de cerdas. Essas cerdas também são impregnadas com um abrasivo de carbeto de silício, que serve para entrar naquela região proximal que a gente não conseguiu entrar com a ponta de antes, e que o disco deixou um pouco rugoso, ou a ponta diamantada. Então, a gente tem esses discos na forma, com cerdas, que servem para entrar lá. Esse aqui é o da American Burrs. A American Burrs tem um excelente também, mais moderno, que esse, que tem diamantes incorporados na cerda. Então, é um disco de maior durabilidade, chama Twist Gloss. A 3M também tem o Softlex Spiral, que são discos espirais de silicone com abrasivos incorporados. A DH Pro também tem. Então, tem diferentes fabricantes que têm esses sistemas aqui de discos com cerdas, para chegar em locais onde o disco normal não consegue, e onde a ponta, o bisturi, deixa um pouco mais rugoso. Tá? E, por fim, a gente vai usar um polidor. Aqui eu peguei a foto errada, é um polidor. Isso aqui é um polidor de porcelana, é um polidor muito abrasivo para resina, mas existem pastas para polimento de resina, e aí a gente tem que cuidar, porque essas pastas têm diferentes granulometrias. Então, nós temos que pegar, depois, se a gente usar toda essa sequência que a gente mostrou aqui, com as diferentes granulometrias de discos, com as diferentes granulometrias de pontas siliconadas, o último polimento que a gente vai fazer vai ser com essas pastas associadas a um feltro, ou uma escova Robinson, ou então o disco ultra fino, extra fino, do sistema de discos Softlex. Certo? Qual que é o detalhe, pessoal? É que até esse momento aqui, ó, aqui a gente termina na primeira consulta. Terminou o formato, determinou o tamanho, corrigiu imperfeições, o paciente consegue limpar tudo, a gente interrompe, porque quanto menos a gente mexer nessa resina, agora melhor. A gente tem que esperar 2 efeitos acontecerem com a resina. Primeiro, a resina tem que terminar de polimerizar, porque a gente iniciou a polimerização da resina como fotopolimerizador, mas ela vai para casa e continua polimerizando por até 1 semana, com bastante intensidade. Depois até diminui, até 30 dias a resina ainda está reagindo, mas na primeira semana essa polimerização ainda está acontecendo com bastante intensidade. Então, a gente tem que deixar a resina quieta. O ideal seria a gente não mexer nada na resina na primeira sessão. Inserir ela na cavidade, polimerizar e deixá-la descansando 1 semana para ela terminar de polimerizar. Claro que a gente precisa fazer algum acabamento, porque sempre acaba ficando um excesso quando a gente está construindo a restauração. Então, a gente faz o acabamento, deixa o formato adequado e libera o paciente. Na outra semana, quando ele volta, a gente começa, então, a fazer o polimento para deixar a restauração com a lisura que a gente quer. Então, essa lisura, né, com aspecto de dente natural, onde o fio dental passa de um lado para o outro, não esgaça, não tranca, não arrebenta, e que a gente consegue ter uma restauração relativamente imperceptível. O que está acontecendo com a resina, além dela
finalizar a sua fotopolimerização, a sua ativação. Ela vai ser colocada em meio líquido, porque até agora a resina sempre foi mantida em meio seco. Ela sempre foi mantida ou dentro do tubete, meio seco, ou quando a gente estava manipulando ela, mediante isolamento absoluto. Então a resina não entrou em contato com umidade. E existem alguns componentes das resinas compostas que têm uma certa afinidade com a água, principalmente os monômeros diluentes, que são um dos monômeros que compõem a parte orgânica da resina. Então esses monômeros diluentes, que eles ficam fazendo parte do polímero final, depois que a resina foi polimerizada e ficou pronta, quando o paciente vai para casa e essa restauração fica na saliva, a restauração começa a acumular um pouco de saliva. E esse acúmulo de saliva pode fazer com que ela expanda um pouquinho. Sofre a expansão higroscópica da resina. E essa expansão higroscópica pode modificar um pouco o formato que a gente deu para a restauração e pode criar alguma desadaptação no ângulo cavo superficial. Então, a gente tem que cuidar para que, numa segunda sessão, quando o paciente retorne, a gente confira se o quanto a resina incorporou de água não modificou, ela não engordou dentro da cavidade, não cresceu, né, ou não ficou um brilho diferente, porque ficou refletindo mais a luz do que devia, e aí a gente tem que corrigir o acabamento, corrigir o formato, e aí sim dar o polimento. Então, a gente tem como regra, como protocolo, sempre fazer um acabamento inicial e mandar o paciente embora, e na outra sessão a gente fazer o polimento final, para aguardar a polimerização completa dos monômeros e também para esperar a expansão higroscópica e ver se não houve nenhum desajuste estético ou até mesmo um desajuste oclusal. Aquela restauração que não estava alta, que o paciente não sentia no contato interdental, e depois da expansão higroscópica ele passou a sentir que a resina aumentou de volume. Pessoal, então, dessa maneira, se a gente seguiu todos esses passos, a gente conseguiu finalizar a nossa restauração de classe 3.